Olá, meu querido irmão. Assista em instantes mais uma mensagem ministrada pelo pastor Renato Gama, na Segunda Igreja Batista em São Sebastião. A CIBS fica localizado na rua Montes Claros, número 115, no bairro da Topolândia. Participe presencialmente. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Quarta-feira às 20 horas, culto de oração. Sejam parceiro desse ministério, orando, atuando ou contribuindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que há muito tempo tem tocado no meu coração. E hoje de manhã, então, depois da notícia que nós recebemos, eu e a Aline, a família, a mensagem, ela trouxe mais clareza, Deus, o Espírito, com a realidade da vida, me deu mais clareza e mais responsabilidade. O que é a vossa vida? É uma pergunta retórica de um contexto que nós vamos ver aqui em Tiago capítulo 4, do 13 ao 17. Vamos abrir? Tiago 4, do 13 ao 17. Enquanto você abre aqui, deixa eu falar com o povo que está aqui. A irmã Tica está aqui conosco, a irmã Elza Lidovino. Irmã Elza, Deus abençoe. Hoje trouxe um cuscuz doce e um salgado, pensando que era festa na roça ontem, aí não teve, trouxe, mas é próxima, ela falou que vai trazer também. Hoje na IBD, quem esteve aqui comeu cuscuz. Bênção pura. Irmão Rafael Ribeiro, meu lateral, joga bola comigo, já esteve aqui conosco nos visitando. Um abraço. Irmã Clarice, vizinha querida. Vários irmãos aqui, irmão Geraldo, irmão Antônio, irmão Lúcio Muniz. Deus abençoe o povo aqui, está aqui participando em casa, tá? Queridos, todos aí, tá aí, ó. Verso 13, agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém. Mas eu vou focar no verso 14, nessa pergunta retórica. Como eu falei, irmãos, esse texto, ele sempre mexeu com o meu coração. Mas, de um tempo para cá, eu tenho recebido muitas notícias de pessoas amadas que se foram. Então, já há um tempo eu estava no coração de trazer essa mensagem. Primeiro a gente tem que entender o contexto histórico que está acontecendo aqui. Irmãos, como eu falei, meu óculos está perneta, eu esqueci no Rio de Janeiro, mas amanhã eu vou consertar. Tu está rindo? Amanhã tu vai levar para consertar, seu pecador. Essa carta foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, por volta de 45, depois de Cristo, a 50. É uma carta bem antiga. Uma das primeiras cartas, quando eu digo antiga, porque ela foi uma das primeiras, tá? E Tiago aqui, ele trabalha com o público-alvo, os judeus cristãos, que estavam dispersos pelo mundo greco-romano, muitos vivendo economicamente com muita dificuldade, socialmente com muita dificuldade. Então ele escreve essa carta, uma carta que durante algum tempo foi muito debatida por questão da fé e da obra. E é uma carta muito, muito abençoadora, que nos
abre a visão do dia a dia, do cotidiano, da fé. E Tiago, ele trabalha com isso, com a realidade. E aqui, para os irmãos entenderem, o público-alvo aqui, principalmente, eram comerciantes, tá? Que de uma postura arrogante, afirmavam que era natural naquele tempo, que havia muito comércio em todo aquele contexto, todo mundo antigo, né? Sempre houve. Mas queriam fazer, iriam trabalhar, iriam conquistar, até aí tudo bem, não há problema nenhum. Mas Tiago chama atenção e alerta, porque esse desejo e essa atitude era uma atitude prepotente, porque eles falavam que iam fazer, iam ganhar, mas esqueciam de Deus. Esqueciam que tudo depende de Deus. Tudo na vida depende de Deus. Então, essa é a exortação de Tiago, por essa arrogância, o homem achar que pode fazer, mas pode planejar, ótimo. Aqui não está, a crítica não é em planejamento, tá? A crítica é você planejar sem Deus. E ele chama a atenção que a vossa vida é como um vapor, é como uma névoa, no grego átimos, ou como um bafo. Às vezes bafo mata, tem bafo de irmão que mata aí. Bafo de onça. Imagina, pode voltar lá, o irmão, é o Davi que está lá, o irmão Davi. Ah lá, o homem envolto numa névoa. Esses dias está acontecendo muito isso, né? Você acorda de manhã, a névoa toma conta de tudo. Toma conta de tudo. Tu olha a névoa. Mas à medida que vai esquentando o sol, ela vai se dissipando, ela vai sumindo. Ela já não mais tem o poder, ela já não tem mais a sua aparência, ela já não tem mais o seu domínio no espaço que ela estava. É como você pegar uma panela, botar para ferver e abrir, e aquilo sobe. Assim, Tiago está falando que é a vida do homem. E interessante que o profeta Isaías também vai falar, eu gostaria que também colocasse, o profeta Isaías capítulo 40, o verso 6 e 8, para a gente entender o que é a vida do homem, o que a Bíblia compara a vida do homem. É como uma névoa, como vapor. Uma voz diz, clama, eu digo, o que clamarei? Toda pessoa é como a relva, presta atenção. E toda a sua glória como a flor do campo. Então, imagina o homem que eu falo, homem e mulher, né? A humanidade, o ser humano, é como uma erva, é a sua glória, a sua força, é como a flor dessa erva. Só que seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então o homem é comparado como fumaça, né, como névoa como erva. E voltando lá, esses dias eu tenho perdido muitos amigos, irmãos em Cristo nossos. Pessoas que fizeram parte da minha infância, muitos da minha idade. Eu já perguntei a Jeová, sou o próximo? Quantas pessoas, irmãos, que participavam de cultos, saíram e não voltaram mais? Há mais ou menos um mês atrás, eu estava no sepultamento da avó da Aline. E saindo no cemitério, a família sempre... É assim, né? Meu irmão, quer encontrar gente que você nunca mais vê? Só morrer. Só morrer, tu encontra. Seu André é pecador, né? Se tiver café, então, não falta. Né? O que acontece? E estava a família da Aline conversando, todo mundo conversando. E apareceu o primo da Aline, que há muitos anos não via, o Eduardo. Cresceu na igreja de Jacareí, o pai é diácono. Durante muitos anos, diácono. Sua mãe, que já faleceu.
E o primo da Aline tem cerca de 48 anos de idade. E nós estávamos conversando um mês atrás, olhando nos olhos, batendo, e eu chamava ele de mano, ele me cumprimentava. E ele trabalha no metrô do Rio de Janeiro durante muito tempo, quase 25 anos. Até brinquei, está se aposentando, já é dono do metrô, né? Um vagão já é seu. Ele é coordenador lá e contando sobre as agendas da vida, né? Sobre os planos. E hoje pela manhã veio a notícia que ele faleceu. Eu confesso que foi um baque. Foi um baque. E veio isso na minha mente. Falei, Senhor, eu estava conversando com ele. Senhor, o Eduardo. Ainda estão tentando descobrir a causa da morte. Uns dizem que foi Covid, enfim. Né? Consequência da Covid. Enfim, mas a vida é como vapor, irmãos. Essa é a nossa realidade. Pode passar? Interessante que quando Tiago, ele vai falar, ele vai chamar a atenção, ele vai chamar a realidade daquele momento que a igreja estava passando, e algumas pessoas tendo essa atitude, como se a vida, ela não terminasse, como se a morte não fosse minha realidade. Meu irmão, há 1000 maneiras, mais de 1000 maneiras para a morte. A morte tem mais de 1000 portas. Um caroço de uva pode ser a porta para a morte. Um milho de pipoca. Você andando no meio da rua. A marquise. Então, as coisas acontecem e Tiago está chamando a atenção para isso, de uma forma que o homem precisa analisar que a vida é rápida, é passageira. Perguntaram para Billy Graham o seguinte: Billy Graham, o que mais te impressiona na vida? Billy Graham respondeu: o que mais te surpreende na vida, na verdade, né? O que mais te surpreende na vida, Billy Graham? Ele disse que a vida passa rápido. É o que mais me impressiona, que ela tem pressa. Um dos maiores evangelistas da história da igreja. A resposta de Tiago não é pessimista. A resposta de Tiago não foi pessimista, dizendo assim: olha, a vida é vapor, tu vai morrer. Nada disso. Ela é uma resposta teológica. É reconhecer a brevidade da vida e não entrar em desespero, mas ter sabedoria, reconhecer que a vida passa, é como vapor. Não é para entrar em desespero, é para você entender que a vida passa rápido e você precisa usar de sabedoria para vivê-la. A humildade diante da fragilidade humana é o solo onde a dependência de Deus floresce. Quando eu reconheço Deus na minha vida, que eu preciso dele, que a vida é um vapor, que tudo que eu faço, eu dependo dele, tudo vai ficando mais suave. Já não é mais desesperador, que a vida pode acabar amanhã. Porque eu estou vivendo com sabedoria. O salmista vai dizer isso. Salmos 90, Senhor, ensina a contar os meus dias, não é verdade? Nossos dias, ensina, Senhor, para que alcance coração sábio. Então nós devemos ter sabedoria, não entrar em desespero, como esse homem: meu Deus, a minha vida, eu vou morrer amanhã, o pastor disse que a nossa vida é como um vapor, e sair daqui desesperado. Sim, você pode morrer amanhã, pode morrer agora, pode morrer 10 anos, 50 anos, a questão é como que você está vivendo. É isso que vale, é isso que nos direciona, é isso que nos traz equilíbrio, é isso que nos dá certeza de quem nós somos em Deus. Paulo, ele tinha isso na vida dele. Você encontra Paulo falando em algumas vezes, dizendo o seguinte: eu vou se Deus quiser, eu vou se Deus me permitir. Eu tenho isso no meu coração, todas as vezes que as pessoas: pastor, tu vai vir? Se Deus quiser, eu vou. É se Deus quiser. A gente tem que ter isso
na nossa vida, o equilíbrio e a certeza que Deus, Ele é soberano, é Ele que controla a existência, Ele que controla o nosso caminhar. Pode dar um clique? O tempo passa rápido, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos fazer tudo com diligência, com cuidado, com avaliação, com sabedoria. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. O tempo passa rápido, a Bíblia diz, é vapor, é muito rápido a nossa existência. Então eu tenho que aproveitar e fazer tudo com diligência, irmãos, com graça, com cuidado, não viver de qualquer maneira, não agir de qualquer maneira, não falar de qualquer maneira, não viver de qualquer maneira, fazer tudo com força, fazer tudo com entusiasmo, fazer tudo como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Olha o versículo abaixo: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Se eu sei que a vida passa rápido, eu vou aproveitar o máximo dessa vida para fazer o melhor que Deus quer de mim. Eu vou fazer o melhor para minha família, para os meus irmãos, para a minha igreja, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos consanguíneos, irmãos na fé. Eu vou fazer o máximo para o meu próximo, com toda a força. A pessoa sabe que a vida é rápida, mas ela fica se arrastando. Tudo que ela pega para fazer, ela faz meia boca. Não, meu irmão, é para fazer com toda a sua força. É para você viver intensamente. Viver intensamente o teu trabalho, o teu estudo, a tua família, com disposição, não de qualquer jeito, porque se eu sei que a vida passa rápido, eu não posso cair na armadilha de me entregar, porque eu não sei que hora Deus vai me chamar, eu não sei que hora as coisas vão acontecer. Eu preciso ser fiel, eu preciso trabalhar o agora, eu preciso reorganizar minha agenda. Já pensou em reorganizar sua agenda? É necessário rever as suas prioridades, porque a vida passa rápido, meu irmão. Quais são as suas prioridades? Mais um amigo que eu perdi, irmão Paulo César, tricolor, cadê o tricolor? Ele é fluminense doente. Faleceu depois de 2 semanas, quando eu fui no Rio agora, conversando com um amigo em comum, ele disse, pois é, no caso, Paulo César ia fazer 65 anos, já era um jovem senhor, e disse, olha, ele estava cheio de plano para se aposentar, ele ia se aposentar daqui a 1 ano, ele estava cheio de plano. Isso, uma pessoa que não é cristã falando para mim. Pô, ele estava cheio de planos para se aposentar, ele estava sonhando com isso, faltando 1 ano, e não aconteceu. E às vezes nós esperamos as coisas acontecerem no futuro eu faço isso. E Deus está falando para você trabalhar o agora, com toda a tua força, fazer o agora. Você pode ter tua agenda, você pode sonhar em comprar, em vender, e se aposentar, e roça, e praia, você pode sonhar, não tem problema. A questão é que se você ficar preso no sonho, e deixar de viver agora, com toda a tua força, você pode se frustrar, porque a vida é um vapor. Quantas pessoas fizeram planos e não saiu nada como fizeram? Talvez não pela morte, mas pela própria vida e as situações dela. Mais um clique. O tempo passa rápido. Coloque a sua casa em ordem, meu irmão. Já pensou? Jesus chamar e está uma desordem na sua vida?
tudo bagunçado, além de você ir embora, você vai dar trabalho para quem ficar. Pensa nisso. É num todo. É num todo. Isaías 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode voltar? Essa foi a palavra do profeta. Pastor, mas como é que é botar a casa em ordem? Ele está falando sim de reino, de organização, questões políticas, do reinado. Sim, tudo isso envolve. Ordem, é ordem em tudo, é ordem na vida. Dá um clique. Põe sua vida em ordem, se reconciliando com Deus e com as pessoas. Se eu sei que a vida passa rápido, se eu sei que a vida é um vapor e amanhã eu posso não estar aqui, o que é que você está se esperando para se reconciliar com Deus? Ah, pastor, estou cheio de planos. Os teus planos, Deus estão nele? No caso aqui não estavam. Isso é arrogância. Quando você quer viver a tua vida, achar que você, não vai ser agora, as coisas não acontecem. Isso para Deus é arrogância. Nós precisamos a todo momento estar diante de Deus, reconhecer que precisamos buscar o Senhor, nos reconciliar com Deus, porque eu não sei o dia de amanhã. Então a primeira coisa para você colocar a tua casa em ordem, que pode ser a tua vida, é você se reconciliar com Deus, com o Criador, é o principal. Ah, amanhã eu melhoro, amanhã eu me arrependo, amanhã eu volto para Jesus. Quantas pessoas se foram dessa vida, deixando para amanhã se acertarem com Deus? Quantas pessoas? E desses que, poderia citar vários aqui que faleceram durante esse ano, conhecidos, alguns que veio ao meu conhecimento, não estavam diante do Senhor. É o que mais assusta, é o que mais preocupa. Então se reconcilie com Deus, porque é o único que pode salvar. Porque aqui fala de eternidade, Deus está te chamando para a eternidade com Ele. Quando você reconhece isso, essa dependência, essa convicção, você está pronto. Depois que você se reconciliou com Deus, meu irmão, com o próximo, fica mais fácil. Interessante sobre essa reconciliação com Deus, essa certeza que nós precisamos ter, estar em paz com Deus, através de Jesus Cristo. Hoje, recebemos um testemunho abençoador, ministério infantil, a irmã Débora, né? Falando sobre o Samuel e Miqueias, né? Uma família estava fazendo devocional, a família, né? Se eu estiver errado, me corta aí, eu li lá. E a Débora compartilhou para o Ministério Infantil continuar trabalhando com as crianças. Deus está trabalhando. E a irmã Débora testemunhou que eles estavam fazendo devocional, se eu não me engano, Isaías 59, né? Falando sobre oração, que Deus responde nossa oração. E há poucos dias atrás, eles estudaram sobre a palavra das 10 virgens. Olha só, Samuelzinho, né? Criança. E na conversa com a mãe, ele disse assim: mãe, se eu morrer, Deus vai me achar, porque eu vou estar com a minha lâmpada acesa. Arrepiei agora, né? Se reconcilie com Deus, porque a única forma de a tua lâmpada estar acesa. Em primeiro lugar, né? Põe sua casa em ordem, volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados. A vida é breve. E depois que fechar os olhos, o último suspiro, não tem como voltar atrás. Não tem como. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Depois com as pessoas. Irmãos, a vida é breve. Tem coisas que são pequenas, sabe, gente?
pessoas deixam de viver. Está magoada com o irmão, com a irmã, com o parente, com o irmão da igreja, com o vizinho. Às vezes são coisas pequenas, irmãos. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu li num livro, um pastor canadense, ele mudou de ministério e chegando lá ele começou a ver a lista de membros, a visitar. Aí tinha um homem bem ativo na igreja. Estou morando nesse endereço. Aí esse homem chegou: oi pastor, esse endereço meu irmão mora lá. Teu irmão mora lá? É? Qual é o número? Pastor, esqueci. Não tem problema não. Qual é a cor da casa? Ai pastor, eu não sei, eu esqueci também. Ué, ele é teu irmão mesmo? Pastor, há mais de 21 anos eu não falo com ele. Por quê? Deixa eu ver aqui. A vida passa rápido, 21 anos, eu conheço famílias. Eu conheço 2 irmãos que passaram mais de 10 anos sem se falar. Voltaram a se falar, glória a Deus, eu fiquei muito feliz. E na conversa deles, eu percebi o seguinte: sabe qual era o lamento? Porque nós ficamos esse tempo todo, nós deixamos de criar memória esse tempo todo por nada. Irmãos, perdoe, resolva os problemas. Resolva os problemas, senta e resolva. Se reconcilie. Nós precisamos perdoar e precisamos também receber perdão. Eu sei que é difícil, tem coisa que é difícil, irmão. Mas com a graça de Deus você consegue, amém? Se você quiser botar a tua casa em ordem, a sua vida em ordem, você precisa se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com Deus e resolver os problemas. Às vezes os problemas são pequenos, irmão. Senta e resolve, ou pede ajuda para resolver. Vamos resolver em nome de Jesus. Mais um clique. Fortaleça a sua família. Seja presente. Seja um exemplo. Você quer botar a tua casa em ordem? Quer botar a tua vida em ordem, irmão? Seja um exemplo na tua família. Seja uma bênção de Deus. A vida passa rápido. Se você morrer hoje, o que você deu para a sua família? O que você serviu? Para que você serviu? Pense sobre isso. Eu fiquei pensando no tio da Aline. Enterrou a mãe há um mês, vai enterrar o filho amanhã. Misericórdia. Aproveite o máximo, meu irmão. Aproveite o máximo a tua família. Ame, cuide, comam junto, se perdoem, sirvam a Deus, se fortaleçam, porque amanhã pode não mais existir. Pode ter certeza, a vida é assim. Vai ter um dia que você vai olhar para a cadeira e aquela cadeira vai estar vazia. Não tem como correr disso. Não tem como escapar. Então aproveita, fortaleça a sua família, meu irmão. Seja uma bênção. Seja um canal de Deus na sua casa. Leve Deus para a sua família. Leve a palavra de Deus. Mas eles não podem a palavra. Leva, porque a palavra de Deus é martelo, é espada. Ela vai quebrar o que tiver que quebrar, meu irmão. Mas ela que vai limpar a tua casa em nome de Jesus. Se fosse só aqui, dava para nem ia perceber, né? Mas aí tá transmitindo, aí o pessoal precisa ouvir. Aqui, ó, Zé, segura aqui para mim, por favor. Então, meu irmão, botar a sua casa em ordem é isso, é fortalecer a sua família, a sua casa, levar a sua casa a adorar Jesus, a olhar para Jesus. Ame, lute, seja um exemplo, se arrependa dos seus pecados. Diga para sua família: me arrependo dos meus pecados, agora quero ser um novo homem, nova mulher, um novo pai, uma nova mãe, um novo esposo, nova esposa, novo filho, nova filha. Organize a sua vida, põe em ordem a sua vida.
E ordem, quando eu falo ordem, é ordem em tudo, meu irmão. É ordem em tudo. Tudo precisa ter ordem. Eu tenho recebido muito vídeo, aparece aí. É um período, né? Parece que agora eu esqueci o termo que usa, quando vai aparecendo no vídeo assim, tem um termo que usa. Algoritmo, obrigado, já. Falando assim, ó. Olha a bagunça da casa. Aí, ó. Tem um demônio do Maria Mulambo, não sei o quê. Está aparecendo isso direto. Eu fiquei olhando aquilo. Tem coisas que são sandices, né? São coisas que são misticismo. Mas são coisas que são realidade. Às vezes a ordem começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Meu irmão, se nas pequenas coisas não tiver ordem. Outro dia o pastor falou que o irmão chegou na igreja com uma camisa escrito atrás: sou uma florzinha de Jesus. Pegou a camisa da mulher. Uma bagunça, tá lá, né? Chegou lá, vai essa mesmo. Sou uma florzinha de Jesus. Já pensou você chegar cá? Ainda bem que foi a camisa. Já pensou que foi outra coisa? Tem que ter ordem em tudo. Quando Deus criou o mundo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. No original, era como se fosse uma bola de lama. Era um caos. A palavra é caos. E Deus foi dando ordem. A palavra de Deus foi colocando ordem e tudo, separando tudo. Organize a sua vida nas pequenas coisas, para Deus te abençoar. São pequenos detalhes, irmãos. Organize a sua vida. Tenha um momento de devocional. Leitura da palavra. A vida passa. Amanhã eu leio a Bíblia, pastor. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Esse ano está chegando o final do ano. Aí começam as promessas. Vou ler a Bíblia o ano todo. Chegou em Levítico, a pessoa já parou. Desistiu. É craque. Deve ser craque nos 5 livros da lei. Pior que às vezes nem é. Coloca ordem em tudo para as coisas começarem a acontecer, porque Deus é um Deus de ordem. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Até no culto tem ordem. Deus coloca ordem no culto. Princípio regulador do culto, Antigo Testamento. Deus colocou ordem. Como é que você não quer colocar ordem na tua vida, na tua casa, no teu dia a dia? Organize sua vida, porque Deus vai te abençoar, meu irmão. O rei Ezequias orou. Deus falou assim, eu ouvi tua oração. Vou te dar mais 15 anos. Nesse caso, eu acho que especificamente, o único que sabia que tinha mais 15 anos é Ezequias, né? Ele sabia, pelo menos 15 anos eu tenho. Não vou morrer antes de 15 anos. Não vou morrer, acho que foi o único, né? O tempo, ele não nos espera. Priorize o que realmente importa. Organize, priorize. A vida passa rápido, para de priorizar besteira. Para de priorizar aquilo que não vai fazer diferença na tua vida, meu irmão, deixa para lá. Para de ficar com assuntos que não edificam, para de fazer coisas que não edificam. O pastor, rapaz, fugiu o nome dele, um pastor batista, conhecido aí, agora fugiu. Ele disse que o Instagram, Facebook, o WhatsApp, as redes sociais vão ser instrumentos de Deus naquele dia do juízo. Aqui, você olha aí, quanto tempo você está na rede social? 7 horas, 8 horas, 10 horas? Pois é. Depois você vai dizer para Deus, Deus não tinha tempo, Deus vai falar assim, deixa eu consultar aqui um negócio. Organize a sua vida. Comece a priorizar aquilo que realmente vai te levar para frente, meu irmão. Aquilo que vai te aproximar de Deus, das bênçãos de Deus. Lucas capítulo 12, verso 20. Um homem insensato. Plantei, a colheita foi maravilhosa. Vou construir mais armazém, alma, olha, temos muito, relaxa, viva. Pode vir à vontade aí, tá aí, não tá? Lá.
Mas Deus lhe disse: insensato, sem juízo, esta noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado, e para quem será? Hoje, louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que você tem preparado? Fiz nada na vida. Eu não fiz nada na vida. Eu não fiz nada para Deus, para mim e nem para ninguém. Pense sobre isso. Mais um clique, vamos voltar lá para terminar. Há duas grandes certezas sobre as coisas que acontecerão, irmãos. Duas grandes certezas. Uma é que Deus sabe, e a outra é que nós não sabemos. Spurgeon, há mais de 200 anos atrás. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, sabendo que a Bíblia diz que Deus nos trará a juízo. Tudo que fizemos nessa vida, seja de bom ou de ruim. Eu só não sei o tempo. Eu sei que passa depressa. A vida passa rápido, meus irmãos. Crie memórias. Seja uma bênção. E a perícope, o texto termina no verso 17. Se aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A vida passa rápido. Ame agora. Ajude agora. Estenda a mão agora. Seja uma bênção agora na vida do outro. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. A vida é vapor, a vida é bafo, a vida é neblina, a vida é erva. Não deixa para amanhã não, começa hoje. Começa a tomar decisões hoje, começa a mudar situações hoje, começa a mudar atitudes agora. Eduardo tinha vários planos, ele conversou comigo. Bem sucedido. Nós temos planos, irmãos, eu tenho plano, vocês têm planos. Mas a vida, às vezes, nos dá um saculejão, as coisas acontecem. Devemos estar firmes em Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Senhor, amanhã está em tuas mãos. Eu vou viver hoje diante de ti, eu vou fazer hoje o que eu tenho que fazer. Porque eu não sei amanhã, o Senhor sabe. E por isso eu quero me entregar a ti. Eu quero viver para ti. Eu preciso mudar. Vamos orar, feche seus olhos.